Em primeiro lugar, quero agradecer a vossa participação neste primeiro encontro de escritores lusófonos da Venezuela, o qual é uma iniciativa virtual da Embaixada de Portugal e da Coordenação de Ensino na Venezuela. É para nós muito importante ter uma audiência tão numerosa e empenhada, não apenas dos diversos estados da Venezuela, como ainda de tantos outros países. Gostaria de também agradecer o apoio da Caixa Geral de Depósitos, do Instituto Português da Cultura e do Correio da Venezuela. Esta atividade pretende divulgar a obra de autores de diferentes países e contextos culturais que usam como língua de expressão o português. Desde Malaca, na atual Malásia, passando por Macau, África, Brasil e Portugal. Escritores que estão a homenagear a língua portuguesa nas suas produções, tornando-se assim em verdadeiros promotores da lusofonia no mundo. É interessante constatar que a antiga odisseia dos portugueses pelos 5 continentes, iniciada no século XV, criou um primeiro ensaio do mundo globalizado, onde o idioma português teve um papel preponderante como veículo civilizador em todas as geografias. Hoje em dia, estes países e territórios com os quais Portugal mantém uma relação muito próxima, sólida e fraterna, estão unidos por laços inquebrantáveis em variedíssimas áreas, tais como a cultura e a economia. Na Venezuela, país onde existe uma numerosa comunidade portuguesa, o ensino da nossa língua encontra-se em franca expansão, cada vez com mais escolas e estudantes desejosos de aprender português. Este evento pretende divulgar o valor que o nosso idioma tem na atualidade e, sobretudo, a crescente importância que terá no futuro. Espero que possam desfrutar das entrevistas e intervenções destes autores, as quais irão constituir simultaneamente uma homenagem à lusofonia. Antes de terminar, não posso deixar de expressar a nossa gratidão pelo vosso interesse e empenho no estudo e divulgação da língua portuguesa. Muito obrigado, bem-ajam. Bem-vindo a este primeiro encontro de escritores lusófonos na Venezuela. Este encontro está a ser organizado pela Embaixada de Portugal em Caracas, pelo Camões, Instituto de Cooperação e da Língua, pela Coordenação de Ensino Português na Venezuela e conta com o apoio da Caixa Geral de Depósitos, também do Instituto Português de Cultura, do Correio da Venezuela e da Fundação Coração em Malaca. Jerônimo Pizarro, bem-vindo a este primeiro encontro de escritores lusófonos, um encontro que é virtual, que tem o apoio da Embaixada de Portugal em Caracas e da Coordenação de Ensino de Português também desta Embaixada, neste país, a Venezuela, e estamos muito honrados de que tenhas aceito este convite. Para aqueles que não te conhecem, eu passo-te a apresentar. Jerônimo Pizarro é professor da Universidade de Lourdes, em Bogotá, titular da Cátedra de Estudos Portugueses do Instituto Camões na Colômbia e doutor pelas Universidades de Harvard, 2008, e de Lisboa, 2006, em Literaturas Hispânicas e Linguística Portuguesa. No âmbito da edição crítica das obras de Fernando Pessoa, publicadas pela INCM, contribuiu com 7 volumes, sendo o último a primeira edição crítica do Livro do Desassossego. Em 2010, a Dom Quixote publicou a Biblioteca Particular de Fernando Pessoa, livro que preparou com Patrício Ferrari e António Cardiello, depois dos 3 coordenarem a digitalização dessa biblioteca com o apoio da Casa Fernando Pessoa. Em 2011, a Legenda publicou o livro Portuguese Modernism in Literature and the Virtual Arts, co-organizado com Stefan Dix, com quem já tinha coeditado em 2008 um número especial da revista Portuguese Studies, e em 2007 um livro de ensaios, A Arca da Pessoa. De 2011 e 2013, Pizarro foi o coordenador de 2 novas séries da Ática. Primeira, Fernando Pessoa, Obras, e Fernando Pessoa, Ensaística, contribuindo com mais de 10 volumes. Atualmente dirige a coleção Pessoa da Tinta da China.
Em 2013 foi o comissário da visita de Portugal à Feira Internacional do Livro de Bogotá, como vocês todos sabem, bastante famosa a nível mundial e sobretudo nas Américas, e ganhou o prémio Eduardo Lourenço. Bem-vindo, Pizarro, e obrigado uma vez mais por aceitares esta possibilidade de falares connosco nesta iniciativa da coordenação de ensino. Pizarro, uma primeira pergunta que eu tenho para ti é: como um cidadão colombiano termina tão compenetrado com a obra de Fernando Pessoa? E conta-nos um pouco a maneira como chegaste a esta figura cimeira da literatura portuguesa e mundial. Obrigado pelo convite. Espero, claro, manter o contacto e que continuemos um diálogo entre a Colômbia e a Venezuela através do Instituto Camões. Quer dizer, eu imagino-me como cidadão colombiano, mas não apenas, e lembro-me muito de estar em Lisboa. Eu vivi muitos anos em Lisboa e de ter essa frase no metro da cidade universitária sobre um cidadão do mundo sempre a saída. E eu prefiro imaginar muito mais que possamos ser cidadãos de um mundo alargado e não apenas de um país. E para mim até faz muito sentido que possamos ter mais de uma nacionalidade, ou imaginar que somos muito mais plurais em termos de uma nação, de um país. Não queria nunca ficar, digamos, confinado, já estamos tão confinados apenas a um país. E, bom, encontrar Fernando Pessoa para mim foi, digamos, na lógica de encontrar a literatura portuguesa de uma forma mais vincada dentro de uma literatura universal e entrar, e o único que terá, e eu não gosto de colocar muito mistério, digamos, em certas coisas. Eu fui simplesmente um leitor de Fernando Pessoa que a certa altura fez um mestrado em estudos portugueses, do mestrado em estudos portugueses fez uma dissertação em Pessoa, e depois uma pessoa que foi ficando mais tempo em Portugal. A única, talvez, diferença, o que terá marcado o percurso de uma outra maneira, é que a certa altura eu não apenas era um leitor compulsivo, intenso de Fernando Pessoa, não era apenas esse tipo de leitor e querendo tirar, digamos, muito do mistério. É simplesmente, a minha história simplesmente é um arquivo e que fica dentro desse arquivo muito tempo. E mais tarde, de um estrangeiro naturalizado português, e que não apenas fica interessado provisoriamente em Fernando Pessoa, mas que percebe que tendo tanto material, e ainda temos muitíssimo material que falta publicar e que está inédito, percebe que, não querendo esquecer outros autores e não querendo deixar de trabalhar noutras áreas, pelo menos uma das áreas em que pode trabalhar de forma permanente para a vida toda é Fernando Pessoa. E a verdade é que eu imagino que tenho muitas décadas pela frente de andar dentro dessas arcas de Fernando Pessoa, de dar a conhecer textos inéditos. Neste momento estou a fechar um número da Pessoa Plural, da revista de estudos pessoanos, que é semestral, e de aqui a 45 dias estaremos a apresentar certos inéditos de Fernando Pessoa. Podíamos fazer isso permanentemente. Eu já brinquei a pensar que podíamos ter diariamente a publicação de um inédito num jornal português, e que se houvesse um jornal interessado em publicar diariamente inéditos, nós poderíamos fazer isso com outros colegas. O material é imenso e, portanto, cheguei a Pessoa enquanto leitor, não apenas uma figura cimeira, mas que já sendo cimeira, reconhecida, já tendo sido até legalmente transformada em Tesouro Nacional, é muito difícil nós termos uma figura tão monumentalizada e ainda assim tão desconhecida.
Então é um fascínio duplo. Sim, Fernando Pessoa já que estamos a construir e a rever aquilo que tínhamos dito e pensado constantemente. É uma obra aberta, não é uma obra estática, não está ainda parado. Nós podemos parar porque nós próprios paramos, ou nós podemos querer limitar Fernando Pessoa porque não conseguimos imaginar um universo em expansão, ou nós queremos simplificar Fernando Pessoa, mas a verdade é que continuará a crescer, que nós somos muito ignorantes perante o universo todo de Fernando Pessoa, e para mim é fascinante saber que continuo digamos, no âmbito da descoberta e que posso estar a revisitar e a redescobrir constantemente e não apenas, digamos, numa releitura de um livro já muito, muito conhecido. E mesmo quando estou a ler o Fernando Pessoa mais conhecido, estou a pensar, digamos, em Mensagem, no único livro publicado em vida em 1934, mesmo ter editado Mensagem, implicou muitas redescobertas, implicou muitas surpresas, e implicou uma viagem que tinha novidades e que permitia ter a sensação de estar quase a entrar em territórios desconhecidos. Portanto, eu acho que é isso. Fernando Pessoa não é apenas, digamos, o que eu conheço ou imagino conhecer, é o muito que ainda não conheço e as muitas portas que ainda posso abrir através de Fernando Pessoa. Sim. Tu achas, Jerónimo, que a obra do Fernando Pessoa é suficientemente conhecida na Hispanoamérica? Ou ainda há muito que fazer para divulgar este obra? Não, quer dizer, gostaria de responder que é, e há muitas formas de responder, e já começamos a ter mais trabalho, mas eu sinto que não conhecemos Fernando Pessoa praticamente em parte nenhuma do mundo de uma forma minimamente integral. O espólio é gigantesco, nós não temos ainda umas obras completas, não sei quando teremos umas obras completas, não temos ainda propriamente uma noção de conjunto, há muitas coisas que estão atualizadas e muitas outras que estão desatualizadas. Há 2 dias atrás falava com Carlos Ciro, que é um colombiano, com a maior pessoa ateca, talvez do mundo, ou uma das maiores. Carlos Ciro anda a comprar, mora em Medellín, e Carlos Ciro anda a comprar os livros todos, realizar há muitos anos, e não para, e continua a comprar, e recebe, e já, eu estava, digamos, a confirmar com Carlos Ciro, acaba de sair uma nova edição de La Hora del Diablo, A Hora do Diabo, talvez a quarta ou a quinta em espanhol, e continua a ser uma edição deficiente, com certo tipo de problemas, que ainda não fez algumas emendas, que ainda não acertou a cronologia, que ainda está a dar a conhecer um livro com uma série de problemas. E nós vamos demorar muito a conhecer de forma plena os heterônimos, até porque, digamos, a prosa de Álvaro de Campos foi publicada apenas há 8 anos atrás, porque há livros que podem estar publicados num país, mas não estarão publicados no outro, e nós temos uma situação muito deficitária em que ou não temos o livro completo, ou não temos a edição certa, ou simplesmente certas coisas não estão publicadas, ou nunca foram traduzidas. Então, nós temos uma visão parcial, uma visão que neste momento passa amplamente pelo livro do Desassossego, e não sempre, mas não muitas pessoas conhecem Fernando Pessoa para além de algumas páginas do livro do Desassossego e de alguns poemas. E isso é proporcionalmente talvez 2, 3% do que está no espólio que hoje está na Biblioteca Nacional de Portugal. E, portanto, quer dizer, nós conhecemos uma ponta do iceberg, conhecemos uma parte,
na melhor das hipóteses, conhecemos alguns dos textos mais conhecidos e alguns dos mais importantes, mas estamos muito, muito longe de conhecer uma obra poética completa, de conhecer o teatro completo de Fernando Pessoa, de conhecer os textos filosóficos, de conhecer as apreciações estéticas, de ter lido os cadernos, de conhecer melhor a astrologia e outras páginas esotéricas. Há muitos universos dentro do universo de Fernando Pessoa que estão por conhecer dentro e fora de Portugal. Em Hispanoamérica conhecemos um certo Fernando Pessoa, temos a sorte de ter tido Octavio Paz, Rodolfo Alonso e outros tradutores a traduzirem Fernando Pessoa já na década de 60, mas ainda sei que temos trabalho para muito tempo. Eu próprio tenho muitos planos de publicar Fernando Pessoa em espanhol. Há editoras da Venezuela como Vidanco, Vidanco, que têm feito um trabalho, e não apenas Vidanco, há muitas outras. E mesmo dentro e fora da Venezuela, dentro e fora da Colômbia, do México, ainda há muitos projetos em andamento e terão que ser ainda muitos mais. Nós não conhecemos a correspondência de Fernando Pessoa. Não sei, eu podia continuar a lembrar muitas das áreas que tanto em espanhol como em outras línguas são desconhecidas. Tu achas que toda a obra de Fernando Pessoa ainda é muito desconhecida? O espólio do Fernando Pessoa, grandes partes, e nós conhecemos, digamos, a poesia de Álvaro de Campos, ou conhecemos a poesia de Ricardo Reis, mais ou menos, mas não necessariamente conhecemos a prosa de Ricardo Reis ou conhecemos a prosa de Álvaro de Campos. Claro. Que aspectos da obra de Pessoa foram os que te atraíram mais ou te continuam a atrair? Bom, talvez isso está a mudar continuamente. Quando comecei os estudos, era muito a figura do autor e tentar pensar como Fernando Pessoa, enquanto autor, tinha criado outros autores e quantos autores se quieram, e era, digamos, a ideia da multiplicidade. Depois fui ficando interessado e foi parte do meu trabalho pelos escritos sobre gênio e loucura, mais tarde pelos textos sobre interseccionismo, paulismo, sensacionismo, neopaganismo, aparente futurismo e diferentes sismos e movimentos de vanguarda. Trabalhei a obra do Barão de Teibe e mais tarde o livro do Desassossego. E talvez o que me apaixona mais é que eu posso continuar a ir de livro para livro, não vou esgotar nunca Fernando Pessoa. Ainda entrei nos textos sobre linguística, ainda no campo das apreciações literárias, ainda queria entrar na comparação de Fernando Pessoa com outros autores. No caso da Venezuela temos, já existem alguns trabalhos entre Rafael Cadenas e Fernando Pessoa, mas há muitos outros poetas latino-americanos da Venezuela com os quais Fernando Pessoa ainda não foi estudado de forma comparatista. Não sei, é um universo mesmo infinito, sinto-me atraído por muitíssimos aspectos, falta-me tempo, mesmo os aspectos que pensei que não seriam do meu maior interesse. Não sei, o classicismo de Ricardo Reis acabou por ser, os aspectos históricos e da história de Portugal a pensar em mensagem acabou por me interessar muitíssimo, e há tal vastidão, há tal multiplicidade que eu não tenho sentido o esgotamento que poderia sentir com autores muito regulares, muito idênticos a si mesmos, muito até consecutivos numa certa repetição de ideias e de temas. Fernando Pessoa queria ser múltiplo de diferentes formas, a começar pela própria obra, e a maior multiplicidade tinha que ser a sua obra. Então eu sinto que
Eu posso ficar um dia cansado com um certo aspecto, mas posso acordar no dia seguinte interessado por outro aspecto. Posso não querer estar em certas áreas durante certos dias, mas tenho outras áreas. E temos essa ideia que é fantástica, que é uma ideia da literatura muito generosa, em que nós não temos que ter os mesmos interesses, não temos que partilhar dos mesmos gostos, não temos que ficar com os mesmos autores, e no caso de Fernando Pessoa temos a sorte de que podemos ignorar algumas áreas, podemos ficar com outras e podemos ir migrando de uma área para outra. E é muito difícil encontrar um autor que não seja cansativo a certa altura, e eu não tenho sentido fadiga, cansaço com Fernando Pessoa, porque posso sentir a certa altura, digamos, não sei, posso ficar a sentir que preciso de umas férias de Alberto Caeiro, mas então passo para Álvaro de Campos. Ou posso sentir que Álvaro de Campos pode ser um bocadinho irritante a certa altura, mas posso passar para outras coisas. Eu tenho estado continuamente a ir de livro para livro e a querer expandir, e Fernando Pessoa facilita muitíssimo a expansão do leitor e do investigador e do professor. Quer dizer, que agora até tive, digamos, que entrar a saber mais sobre loteria e sobre prêmios e sobre apostas e sobre aspectos do jogo para poder ler, comentar, avaliar textos que vão ser publicados na revista Pessoa Plural. E eu posso não saber do jogo, eu posso não saber do cassino, ou não saber do tabaco, mas são muitos temas do comércio, da contabilidade, da publicidade, e são temas que Fernando Pessoa tratou, dos que sabia muito, sobre os que fez prática e teoria, e ainda tentou, digamos, aplicar certas regras da numerologia e dos astros, digamos, para pensar a loteria. Imagino, bastante interessante. Olha, e nessa produção de poemas de Fernando Pessoa, na obra poética, enfocando-nos agora somente na poesia de Fernando Pessoa, há algum poema ou poemas que te chamam mais a atenção ou têm mais significado para ti? Por exemplo, eu tenho, por exemplo, um que é Ela Canta Pobre Ceifeira. Eu adoro muito esse poema. Estudei esse poema na época de estudante em Portugal, e também O Poeta é um Fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Esse também é um poema muito bonito. Há poemas realmente muito bonitos e filosoficamente muito profundos. Há algum destes poemas dele que tem mais significado para ti? Bom, muitos eu tenho tentado ter, digamos, a minha própria antologia, tenho arriscado até a propor algumas antologias mínimas da poesia pessoana. Adoro o poema da Ceifeira e Fernando Pessoa estava muito orgulhoso desse poema. Gosto muitíssimo do Poeta é um Fingidor e costumo ler esse poema conjuntamente com Isto, publicado igualmente na Presença. Continuo muito surpreendido com cada nova leitura de Tabaqueria, e é um grande poema do século XX e um dos grandes poemas da literatura universal. Tenho tentado redescobrir mais a poesia inglesa e a poesia francesa de Fernando Pessoa, e tenho reencontrado a poesia política e sinto que é uma poesia política muito importante, e nomeadamente a poesia de 35 contra Salazar, mas não só. Tenho tentado encontrar e definir melhor o que eu percebo por poesia ou mística ou esotérica, e Fernando Pessoa utilizava os dois conceitos.
e há uma certa poesia, digamos, como Ansuahan Lim, poema dedicado a Mai, a pensar na Mai e nos tempos em África. E há poemas que parte talvez do fascínio e do desafio, que há poemas como A Ceifeira, ou poemas como este do Fingimento, ou Tabaqueria, há poemas que Pessoa já tinha publicado em vida ou que foram publicados há 80, 90 anos. E há outros poemas que só conhecemos dos últimos 15, 20 anos, e parte do desafio, penso eu, neste momento, de ler Fernando Pessoa, é complementar esse Fernando Pessoa da Ática, que é o mais conhecido, o mais antigo, com o Fernando Pessoa publicado nas últimas 2 décadas, porque talvez 3.000 ou 4.000 textos de Pessoa já foram publicados no século XXI. Nós não conhecemos muito do que foi publicado ultimamente e é difícil acompanhar um ritmo tão frenético. Então, digamos que há poemas publicados na imprensa nacional, Casa da Moeda, na edição crítica, na Sírio e Albim, e publicados em outros lugares. E eu costumo explicar que, digamos, a poesia, e apenas a poesia ortônima de Fernando Pessoa, a que está publicada na edição crítica, já são 5, 6 volumes. Poderiam ser muitos mais, porque aí está o que está datado, mas não os poemas não datados, mas que apenas a poesia ortônima talvez teria que ocupar 10 volumes, e apenas em português. Claro. E nós não temos uma noção de uma poesia, de uma obra poética tão vasta, e então quando pensamos em certos poemas, são alguns dos poemas que Fernando Pessoa destacou, mas há muitos que não publicou, outros que publicou e estão mais esquecidos, e sinto que parte do desafio é, digamos, ter um conhecimento poético da obra de Fernando Pessoa maior a 50, 60 poemas, mais 30 poemas para um autor que terá escrito mais de 3.000. Então, é aí que eu insisto muito em que temos que aceitar uma certa ignorância, um certo desconhecimento, um esquecimento, porque a maior parte da obra é uma obra que teríamos que ler, que parar para ler. Sim. Muitos de nós conhecemos alguns fatos da vida da pessoa. Para ti, quais foram aqueles acontecimentos da vida de Fernando Pessoa que, na tua opinião, mais marcaram a sua produção literária? Um pouco difícil, eu sei. Não, é difícil, não sei. Por vezes temos tentado uma leitura muito biográfica de Fernando Pessoa, mas não sempre. Nessa leitura biográfica, a figura da mãe é importantíssima, mas eu não teria necessariamente, digamos, que pensar o menino da sua mãe em termos biográficos. Depois, o próprio Fernando Pessoa, digamos, com certos poemas em que está a falar da aldeia de Lisboa, ou de certos aspectos do lugar onde nasceu, procurou indicar o primeiro biógrafo que o poema podia parecer biográfico, mas que não necessariamente era tão biográfico. Mas, quer dizer, eu imagino que pelo menos nós temos que pensar que o tempo que passou na África do Sul, em Durban, na colônia inglesa, foi um tempo que marcou muitíssimo, até porque Fernando Pessoa escreveu em inglês pelo menos até 1908, e imaginou ser um escritor inglês até os 20 anos de idade, e, portanto, o período todo de aprendizagem no universo inglês de Durban, eu acho que foi dos tempos mais marcantes. Ter saído de Portugal, ter ficado muitos anos no outro continente, ter tido uma formação inglesa, ter falado e pensado e sonhado em inglês,
Se houve um período muito, muito marcante foi esse, e já depois, talvez, claro, em termos artísticos, a renovação toda da arte com as vanguardas históricas no início do século XX, a leitura de certos autores, acontecimentos que nós sabemos que foram muito marcantes e tristes, como a morte de Mário de Sá Carneiro, o regresso da mãe, mas já quase doente ou perto da morte, a Portugal na década de 20, alguns encontros, não sei, eu sinto que parte, digamos, do desafio de futuras biografias é uma leitura muito arriscada. O biógrafo brasileiro Cavalcanti Filho tentou ler Fernando Pessoa a partir da biografia. Eu prefiro, digamos, afastar a certo ponto a biografia, não esquecer o contexto. Nós ainda teríamos que pensar na Primeira Guerra Mundial e pensar no que estava acontecendo em Portugal, no início da ditadura, no salazarismo, no fim da monarquia, muitos momentos marcantes da história que marcaram muito Fernando Pessoa. Mas é uma pergunta que para mim fica em aberto, não tenho ainda muitas respostas, tenho trabalhado períodos muito específicos. O projeto que Fernando Pessoa abandonou quando a monarquia termina, em 1910, começa a Primeira República, e no contexto da Primeira República, Fernando Pessoa considera que uma série de cantos antiépicos sobre a história de Portugal já não fazem muito sentido assim. Sim. Tu achas, pessoalmente, que Fernando Pessoa era um homem triste? Não, 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 não. Não era? Por acaso não. Por acaso sinto que temos uma ideia da cultura portuguesa como sendo triste, e isso não é completamente verdade. Mas eu costumo indicar que há uma série de vídeos da RTP, da parte histórica da RTP, uma série de documentários feitos há 40 anos atrás, e dos entrevistadores dessa série da RTP História pergunta muito, e porque pergunta a pessoas que conheceram pessoas e que ainda eram vivas nos anos 80, e talvez a pergunta que mais faz, porque parece que queria ter uma resposta contrária e não conseguia encontrar a resposta contrária. O que mais pergunta este entrevistador é: mas então, Fernando Pessoa era uma pessoa alegre? Lembra-se de uma pessoa alegre, bem disposta? Fernando Pessoa ria, fazia rir. E as 4, 5, 6 pessoas da mercearia, o barbeiro, a vizinha, as pessoas que conheceram Fernando Pessoa no cotidiano, há 40 anos atrás, a responderem todas de forma sistemática e não tinham combinado nada, respondem que era uma pessoa alegre. Foi mais feliz do que algumas biografias imaginam, que foi uma pessoa que teve uma grande alegria dentro de si próprio, quer dizer, teve grandes motivos de tristeza, e teve grandes motivos para estar deprimido, e há momentos da sua vida em que terá fundado muitíssimo, mas no cotidiano, no trato com as pessoas, os textos humorísticos para conhecer de Fernando Pessoa, e dos livros que dia poderia ser publicado seria uma reunião de textos humorísticos de Fernando Pessoa, e há muitos. Claro. Pizarro, moras em Bogotá, na Colômbia. Qual é a receptividade de Pessoa da sua obra por parte do público colombiano? Bom, eu acho que há uma grande e positiva receptividade, que nunca parou de crescer e que só tem continuado a aumentar. Há um artigo de Nicolás Barbosa sobre a receptividade de Pessoa na Colômbia e como passa pela música, pelo teatro e por diferentes âmbitos. Sinto que é um autor já muito acarinhado na Colômbia, muito lido, e é uma felicidade, quer dizer, não é um plano que eu tenho, digamos, eu não estou a tentar, enquanto estudioso de Fernando Pessoa,
que seja através de mim e apenas de mim que Fernando Pessoa seja conhecido. Longe disso, são muitas pessoas, e não apenas eu na Colômbia, e muito antes de que eu regressasse à Colômbia, que têm feito pela divulgação de Fernando Pessoa. Mas gosto muito de saber que estou a contribuir para certos espetáculos artísticos, para certos livros, para certos trabalhos acadêmicos, que estou a ensinar Fernando Pessoa na Colômbia, que estou a falar em diferentes âmbitos acadêmicos e não acadêmicos. E enquanto eu tiver, digamos, esta sensação de dupla nacionalidade, tento contribuir para publicar Fernando Pessoa na Colômbia, em Portugal, em outros países. E eu sinto que o século XXI vai ser um século muito pessoano em muitos países. E um dos países em que talvez Fernando Pessoa será mais abrangente para a história deste século XXI, em princípio vai ser na Colômbia. E está a ser muitíssimo publicado em outros lugares, está a ser muito publicado na Argentina, no México. Olha, sei que nos últimos meses foram publicados 2 livros teus. Uma edição crítica de A Mensagem, publicada pela editora Tinta da China, e Fernando Pessoa Critical Introduction, pela Sussex Academic Press, editora inglesa. Gostava que me falasses um pouco destas 2 obras tuas, de que tratam e que perspectiva dão da obra pessoana. Bom, a primeira seria Mensagem, esse livro que durante muito tempo foi considerado o livro de Fernando Pessoa, pelo menos até o boom e o best-seller que foi o livro do Desassossego. Mas o Desassossego foi publicado depois da Revolução dos Cravos, de 74. O livro do Desassossego, a primeira edição é de 1835, mas entre 1934, que foi publicado Mensagem, e pelo menos 1982, que foi publicado o livro do Desassossego, durante praticamente 40, 50 anos, o livro mais conhecido, mais escolarizado, mais falado e mais internacional de Fernando Pessoa foi Mensagem. E ainda hoje, para muitas pessoas e para muitos leitores, o livro com o qual deve ser identificado Fernando Pessoa é um livro de poesia e é Mensagem. Mensagem foi publicada uma edição crítica em 93, juntando poemas esotéricos ou ditos esotéricos, e foi publicado em 2018, dando poemas publicados em vida e as traduções que Fernando Pessoa fez e publicou em vida. Eu entendi que era necessária uma edição crítica de Mensagem nova, porque tínhamos encontrado novos materiais, porque havia muitos materiais que não estavam nos outros livros, porque eu não queria juntar Mensagem com a poesia esotérica. Essa foi uma leitura dos anos 80, em que se publicou muitíssimo esoterismo, porque para mim não era evidente que tivéssemos que publicar conjuntamente Mensagem, que era um livro orgânico e publicado com uma certa arquitetura, conjuntamente com os restantes e muitos e mais de 200 poemas publicados em vida, e ainda com as traduções, e porque eu queria mesmo isolar e trabalhar não extensivamente, mas muito intensivamente, os 44 poemas do livro Mensagem, porque ainda queria resgatar melhor a história genética do livro e o material preparatório, porque ainda queria revisitar o final da vida de Fernando Pessoa e o contexto mais político desse livro, premiado pelo Secretariado da Altura de Cultura de Salazar,
Fernando Pessoa nem sequer apareceu na entrega dos prêmios e não quis estar na entrega dos prêmios, e a partir da entrega literários em que Fernando Pessoa não esteve, Salazar instaurou a censura literária e Fernando Pessoa morreu censurado, e Mensagem foi um livro que inicialmente foi grato e mais tarde tornou-se não grato para a ditadura militar portuguesa. Então, eram diferentes aspectos de texto e de contexto que para mim não estavam em outras propostas de editar o livro, e, portanto, a primeira das duas publicações recentes, até porque chegou a livrarias em Lisboa e em Portugal nos últimos 2 ou 3 dias, é Mensagem. E o segundo livro era a leitura introdutória, ensayística, simples, aberta, de Fernando Pessoa no mundo inglês, esse mundo em que Fernando Pessoa tanto sonhou. Ainda há poucos livros críticos sobre Fernando Pessoa, muitos, talvez 2, talvez 3, possam ser considerados introdutórios e não muito especializados, e em língua inglesa, e não apenas, claro, mas em língua inglesa, pelo menos, faltava uma introdução a Fernando Pessoa para uma pessoa que quisesse conhecer, digamos, a um livro que é uma edição crítica, que é um trabalho editorial, e a outro que é já crítico, hermenêutico, interpretativo, até para tentar equilibrar, porque no Fernando Pessoa nós temos que continuar a editar Fernando Pessoa, mas temos que continuar a pensar Fernando Pessoa. E por vezes há um boom editorial, mas não há um boom de crítica, e o ideal seria podermos estar a editar e a escrever sobre o editado em paralelo. Muitos livros que não temos tempo para ler do próprio Pessoa, mas ainda poder ter muitos outros que talvez também não possamos ler completamente. É dificílimo acompanhar a bibliografia pessoana, mas eu sinto que a crítica não está a conseguir, ou ainda não está a conseguir acompanhar plenamente o ritmo de editorial. Ok. Já para terminar, Pizarro, achas que a língua portuguesa atualmente desperta interesse na Colômbia? Despertará ainda muito mais. Não depende apenas da Colômbia, depende, claro, de Portugal e certas agências de fomento portuguesas e certos institutos e centros e o próprio governo português dedicar a maior atenção possível a outros países. Depende de uma diplomacia cultural brilhante e com uma certa continuidade. Mas a língua portuguesa, a cultura portuguesa neste momento desperta muitíssimo interesse na Colômbia, tem se mantido de uma forma contínua durante os muitos últimos anos, e eu só posso imaginar que continuará a crescer o interesse no sentido alargado. E uma das questões interessantes de pensar a língua portuguesa e a língua portuguesa dentro do âmbito da lusofonia é que neste momento o português é falado de forma quantitativa, especialmente no Brasil, mas daqui a 50 anos não será o Brasil o primeiro país em termos numéricos de falantes, do número de falantes de português, será o conjunto dos países africanos. E temos que imaginar um século XXI em que o português será importantíssimo, não apenas do Brasil e de Portugal. Sim. Qual é a tua opinião sobre o futuro? Tu já, de certa forma, respondeste a esta pergunta. A tua opinião sobre o futuro da lusofonia no mundo. Mas eu aproveito para além desta pergunta que te fiz, perguntar-te qual é a tua opinião sobre o panorama literário
lusófono neste momento, escritores que escrevem em português neste momento, não só em Portugal como no Brasil, em África, aprecias a escrita de alguém em particular? Lês continuamente em português autores lusófonos contemporâneos? Não, estou sempre a ler autores de diferentes países. Sinto que Portugal está numa altura de consolidação e consagração. Antonio Lobo Antunes está a ser publicado com muita força em muitos países e em grandes bibliotecas de livros franceses. Os autores da década de 70 estão a ter um reconhecimento muito grande. Dulce Maria Cardoso, Gonçalo M. Tavares, José Luiz Peixoto e tantos outros. Estamos já a começar a conhecer uma geração que aparece a seguir, em que estão João Tordo e outros romancistas. Temos um momento muito, muito importante da poesia portuguesa e, digamos, os livros que está a editar Walter Hugo May na Porto Editora, na coleção de poesia, são grandes, grandes surpresas. Eu agora, digamos, estou a ler este livro de André Tecedeiro, que foi publicado na coleção de poesia do Walter Hugo May, que é uma grande coleção de poesia com nomes muito diferentes ou menos conhecidos ou que tinham sido publicados. E há uma grande tradição, um bocadinho hermética, de publicação da poesia portuguesa. E depois estão grandes surpresas do lado brasileiro, dos países africanos, e não apenas Mia Couto, e não apenas, digamos, os autores mais conhecidos e claramente mais importantes. E isso só poderá continuar a crescer. E nós temos ainda, digamos, que alargar os horizontes para conhecer, claro, os muitos autores portugueses, mas ainda os muitos, muitos brasileiros, e os que não vão parar mais do que de crescer e de fazerem propostas em diferentes países africanos. Eu sinto que eu conheço, digamos, interessa-me muito, parte do grande problema digamos, na Argentina, uma coleção de autores brasileiros. Nós vamos começar na Colômbia agora a publicar alguma poesia brasileira de diferentes nacionalidades. Eu ainda queria publicar de Timor Oriental e ainda temos os autores grandes, ainda falta sistematizar os apoios todos do Instituto Camões, ainda falta ter uma noção de biblioteca dos muitos que estão publicados. Nós, digamos, vamos publicar para o ano Raul Brandão, e já tinha sido publicado, mas numa edição que praticamente não circulou, e parte do desconhecimento é a falta de um portal ou de certos livros que possam ser físicos e ao mesmo tempo eletrônicos, possam circular, possam chegar a leitores de língua espanhola em outros lugares, e isso ainda não conseguimos. E a biblioteca do Instituto Camões, eu espero que ainda possa crescer muitíssimo mais, e eu ainda sonho que o esforço que muitos de nós estamos a fazer nos nossos países possa ser um esforço muito mais ibero-americano. Muito bem. Obrigado, Pizarro, pelo teu tempo. Sei que és um homem extremamente ocupado na tua obra, na tua investigação. Obrigado pelo teu tempo e por partilhares connosco. Tinha muita curiosidade de conhecer e falar contigo, já tinha trocado alguns mails contigo. Obrigado por teres participado e, bom trabalho e felicidades para a tua vida. Ok? Não, obrigado, que seja, digamos, um primeiro contato de atividades, que possamos ter muitos mais, diferentes tipos de troca. E eu sou muito apaixonado pelo que faço, talvez faço coisas demais porque gosto do que faço, e nesse âmbito da literatura portuguesa continuarei a vida toda, e espero regressar
certo momento a Caracas, projetar atividades na Venezuela. E dos meus sonhos neste momento passa por uma ideia de rede. Eu posso não gostar de estar muito em redes sociais, eu tento estar cada vez menos. Se trouxe a pandemia talvez acelerar a criação de redes e espero que possamos trabalhar muito mais entre Buenos Aires, Caracas, Bogotá, Lima, de forma conjunta, partilhar as atividades e tentar criar atividades que não fiquem apenas para os nossos alunos, para os nossos leitores, mas para os leitores de vários países. Então, é mesmo do meu interesse que continuemos a criar em conjunto essa rede de vários países em que o Instituto Camões está presente. Obrigado, Pizarro. Felicidades.